Caio Alexandre, jogador pretendido por vários clubes do Brasil, depois de ótima campanha no Fortaleza, vai desembarcar, assim como Everton Ribeiro, em Manchester, para a pré-temporada do Bahia, que lá está sendo realizada. Tudo bem, Mansur? Belíssima contratação, não? Boa noite, Felipe. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Só pedir licença antes de responder a sua pergunta. Dizer que é um domingo bastante difícil para quem vive no Rio, depois do que aconteceu desde a noite de sábado e durante a madrugada. Já são 11 mortos, 2 desaparecidos, centenas de desalojados e muita gente precisando de ajuda, de solidariedade, muita gente que perdeu tudo. Então, antes da gente tocar a nossa bola, falar e deixar nossa solidariedade a tantas famílias que tiveram as vidas afetadas desde a noite de ontem. Só para explicar, né, por causa das chuvas, né, os alagamentos que se espalharam aqui pelo Rio de Janeiro, tem muita gente lamentando a perda de seus pertences, de seus entes queridos. Então, muito bem lembrado, Mansur. Enfim, como a vida segue, é mais um recado contundente que o Bahia manda para o mercado, né? Porque, por mais que você diga, o caso do Everton Ribeiro, o Flamengo não entrou numa competição pelo jogador, mas dentro de determinados limites, o Flamengo queria a permanência do Everton Ribeiro. Talvez não quisesse com um determinado modelo de contrato. E o Bahia foi capaz de atrair um jogador que, talvez na última década, no futebol doméstico do Brasil, tenha sido o que se destacou com maior regularidade, né? E outros clubes tentaram, né? E outros clubes queriam. O Caio Alexandre era um jogador, talvez em termos de meio-campista disponível no mercado, colocado no mercado para disputa, um dos mais disputados, dos mais desejados, porque é um jogador de muito alto nível, né? Palmeiras queria, por exemplo. Palmeiras quis. E o Bahia levou. Enfim, o Bahia não está recorrendo a achados de mercado para tentar fugir da competição de grandes camisas. O Bahia está vencendo a competição com camisas pesadas do futebol brasileiro. Aparentemente, o Grupo City, nessa janela, muda um pouco a política e parte para ser mais agressivo na montagem de um elenco. Renata, boa noite para você, bem-vindo ao Troca de Passes. Eu já aproveito o gancho que dei aqui para o Mansur para falar sobre o Bahia, o que promete o Bahia para essa temporada, né? O meio campo com o Cauli, com Everton Ribeiro, agora a chegada do Caio Alexandre, promete ser um Bahia bastante para criar expectativa no torcedor de um ano muito melhor, né? Não só lutar contra o rebaixamento. Não te parece assim, Rê? Bem-vindo ao Troca. Tudo bem, Diniz? Tudo bem, Mansur? Boa noite para todo mundo. Eu acho que a gente já está com grandes expectativas, né, de ver esse Bahia atuando nessa temporada. Eu acho que o fato de ter um projeto que a gente já tinha amostras, né, de ser um projeto em transição, porque a SAF chega com o Grupo City no ano passado, mas a gente sempre sabe que o primeiro ano é ainda um pouco de entender o mercado, de ir acomodando ali essa nova gestão. E eu acho que a chegada do Rogério Ceni, ainda que no meio da temporada, ainda que naquele momento de fuga do rebaixamento, já foi um sinal interessante, porque o Rogério Ceni é um treinador muito promissor, que já mostrou muita qualidade nos clubes pelos quais ele passou e que entendi que foi também atraído por esse projeto. Não só numa tentativa de assim, eu preciso salvar o Bahia do rebaixamento e só, mas acho que era uma ideia de salvar o Bahia do rebaixamento e também participar da continuação desse projeto. E aí essas contratações, elas são realmente, elas saltam aos olhos. Acho que é muito legal a gente ver clubes como o Bahia e o Fortaleza trazendo esse protagonismo para o Nordeste nos últimos anos, né? O Bahia, ele teve uma pequena, né, falha nesse processo porque ele caiu para a segunda divisão em 21 para 22. Mas desde 2016 ele estava na primeira divisão, né? Foi um deslize que acabou caindo, mas estava numa sequência boa de primeira divisão. E o Fortaleza está na sequência desde que chegou para a primeira divisão, só ficou lá, disputou competições internacionais, enfim. Então, acho que isso é importantíssimo para a gente ver o futebol chegando. Ele já tem muita torcida, né, nessas regiões, e agora a gente está vendo o protagonismo chegando para lá também, porque a vaga da Libertadores, ela não a briga não fica só entre os times do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas, Sul. Fortaleza já conseguiu abocanhar a vaga na Libertadores. Agora você tem o Bahia chegando forte. E acho que é um sinal quando você tem um Caio Alexandre que tem uma proposta grande do Corinthians e ele quer o Bahia.
o Bahia talvez traga hoje mais estabilidade e certeza de que o Caio Alexandre vai receber o salário dele do que o Corinthians. Um sinal similar quando o Voivoda recusa Também, exato. de clubes em de tese, quantos clubes pesadíssimos do Brasil, né, para ficar no Fortaleza. O São Paulo também é um lugar bom né? de trabalhar. Exatamente. O São Paulo claramente, né, Mansur, Renato? O São Paulo fez proposta pelo Voivoda e ele preferiu permanecer no Fortaleza. Ainda sobre o Bahia, o Mansur estava falando sobre a mudança no perfil de contratações e é por aí mesmo, né, Mansur? Porque se a gente pegar as primeiras contratações desde o acerto com o Grupo City, basicamente eram jovens, promissores, com possibilidade de lucro posterior, com uma venda... Isso na primeira janela. Isso. A segunda janela parecia que se olhou para aquele time, a realidade competitiva do Campeonato Brasileiro deu um susto. Acertar. E aí se tentou com alguns jogadores um pouco mais rodados para tentar dar uma equilibrada no time. Agora, mas ainda não se tinha chegado nesse nível de mercado de jogadores muito desejados. E se for pensar hoje, eles contrataram o Jean Lucas, um jogador que já era desejado, tem 25 anos. O Caio Alexandre, veja só para citar 3 jogadores de meio campo. Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro, que já é um veterano. Então, são perfis diferentes, jogadores que vêm para tentar vestir a camisa. Para competir já, né? Exato, e terem status de titular nesse time, né? Acho que mais ou menos vai ser esse Embora a gente imagine que o projeto também vai ter sempre esse olhar para jovens. Claro. Porque você está dentro de um grupo de clubes e você, em tese, essa mobilidade dentro do grupo, ela é incentivada, né? Então, eu acho que imagino que vai ter um olhar para os jovens também. Sim. Mas acho que a busca por se colocar num patamar dentro do futebol brasileiro acima do que foi a última temporada está muito clara. E eu acho que uma coisa também interessante porque SAF a gente já estava tendo há alguns anos, né? Os grandes clubes, começou e tal. Mas o fato de ter chegado com o Grupo City, né, o Bahia, agora a gente está tendo a novidade de ver uma coletiva de imprensa em Manchester com o logo do Bahia. Então, assim, eu tô achando isso espetacular. E eu acho que isso pode ser muito positivo para o futebol brasileiro. Porque você expõe a marca do futebol brasileiro num dos mercados mais fortes do mundo, o mais forte do mundo do futebol. Né? Então, quantos jornalistas ali que talvez não conhecessem e vão entender quem é o Bahia, da onde... Não, qual é a competição que ele joga? Peraí, deixa eu entender aqui um pouco mais do futebol brasileiro, porque às vezes a gente acha que o futebol brasileiro está no centro do mundo, porque a gente é pentacampeão mundial, mas com todo o respeito, ninguém sabe nada sobre ninguém aqui. É isso. Uma vez eu tive uma conversa, numa viagem agora em setembro de férias, com alemães que estavam falando assim, vocês são do Brasil? No Brasil não lembro de time de futebol, River e Boca. Você vai ver, as pessoas falam sempre de River e Boca. Por que River e Boca são tão conhecidos e os nossos times daqui não são, né? Então, talvez o nosso produto precise de uma melhoria. E eu acho que esse aspecto do Grupo City ter chegado e com essa coisa de levar o Bahia para lá, acho que é importantíssimo para o Bahia, para todos esses jogadores, para a comissão técnica, essa troca. E eu acho que para a visibilidade do futebol brasileiro, para o futebol brasileiro como mercado, eu acho que isso pode ser muito bom. Imagina para os jogadores, né, que estão sendo contratados para o Bahia, estão fazendo a pré-temporada no CT moderníssimo do City, né? Vendo de perto tudo que há de mais inovador no mercado do futebol, eles estão tendo à disposição nesse início de temporada. Isso que eu acho que também pode ser um atrativo, né, para esses jogadores que ao olhar isso de fora, peraí, esses caras estão lá no Manchester City fazendo pré-temporada. O negócio é bom mesmo, né? Vendo uma entrevista do Rogério, ele falando que para muitos daqueles jogadores, um grupo daqueles jogadores, especialmente os mais jovens, enfim, muitos estavam saindo do Brasil pela primeira vez. Pois é. Então isso dá uma vivência diferente, né? Você está num outro país, uma outra cultura, convivendo num CT com outro nível de estrutura. Imagina-se que o Bahia vai ter proximamente várias melhorias que o Grupo City vai implantar no Bahia, no que o Bahia já tem, mas vai dar passos à frente. Mas eles convivendo com isso e a possibilidade de estar perto de jogadores que provavelmente muitos só viram no videogame. No videogame ou na televisão. Sem dúvida nenhuma.